Sabe, um dos maiores desafios na hora de escrever um livro de história popular, um livro de história para o público geral, é conseguir trazer o leitor para o clima daquele tempo, para o mundo daquele tempo, para a cabeça daquele tempo. É conseguir construir uma história, uma narrativa que pareça ficção, que envolva como se fosse um thriller e que dessa maneira apresente ao leitor, permita que o leitor mergulhe no que era o Rio de Janeiro, no que era São Paulo, no que era Belo Horizonte, o que era o Brasil daquela determinada época. Eu sempre tive um macete para isso. Antes de começar a pesquisa propriamente dita do livro, eu sempre lia muitas cartas da época, lia romances da época, procurava coisas que tivessem sido escritas ali para eu conseguir um pouco eu mesmo mergulhar na cabeça do que era viver, sei lá, no Brasil do século XVI, no Brasil do século XVIII, no Brasil dos anos 1920. Isso aqui eu achava que ia ser um grande desafio, porque para mim parecia tão surpreendente, sabe? Como é que pôde o fascismo surgir? Um movimento político que, em essência, prega a morte. Por que é isso? Às vezes é metaforicamente, mas muitas vezes não era não. Era literalmente pregando a morte. A morte daqueles que são diferentes. A morte daqueles que pensam de outro jeito. A morte dos que não tem nada a ver com o nosso povo. Como é que uma coisa assim poderia surgir sem que fosse denunciada? Eu tinha certeza de que ia ser profundamente difícil. E foi profundamente difícil. Mas foi profundamente difícil por um motivo muito diferente. Pela primeira vez, eu estive escrevendo um livro de história enquanto eu assistia aquele mesmo clima renascendo. Aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Existem duas maneiras de a gente definir o fascismo. Uma é o fenômeno histórico. Aquilo que aconteceu na Europa entre os anos 1920 e 1940. Um regime totalitário, nacionalista, populista, demagógico, que era, em essência, uma captura da identidade nacional. Assim, a bandeira alemã passa a ser a bandeira do Partido Nazista. A bandeira da Itália ganha no centro o Fátio Romano, que era o símbolo do fascismo italiano. O partido passa a ser a identidade nacional. Então não importa se você é um sindicalista, se você é um banqueiro, se você é um médico, se você é um advogado, o seu sindicato, a sua organização classista, o seu grupo patronal faz parte daquele partido fascista, daquele partido nazista. E a sua posição hierárquica na sociedade é dada pela hierarquia dentro do partido. As coisas todas se juntam. Não há nenhum tipo de liberdade para a individualidade. Todos têm que ser aquele padrão daquele homem, daquela mulher, daquela criança ideal daquele mundo. Isso é o que o fascismo histórico foi. Existe uma outra maneira de definir fascismo. É um movimento político tocado por aquilo que o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, chamava de pulsão da morte. Um movimento político que, em essência, não consegue não falar de morte o tempo todo. É o tipo de célula, sabe? É o tipo de célula cultural que está presente em algumas culturas. O Brasil teve o maior movimento fascista fora da Europa na década de 1930. Não é à toa que, de acordo com essa segunda definição, a da pulsão de morte, o Brasil tem novamente o seu próprio movimento fascista, num momento que movimentos fascistas do tipo ressurgem em todo o mundo.